Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Então, espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma ótima semana. Estamos aqui novamente. Hoje a Keila, ela voltou, está aqui também. Boa noite, Keila. Boa noite, Henrique. Boa noite, gente. Gratidão por estar E aqui mais uma vez. a gratidão é toda nossa. E a Marise já está chegando também. Daqui a pouquinho ela está aí. Então, já perguntando para todos como estão se sentindo. Não sei como foi para você, Keila, os últimos dias também. É, os últimos dias, para mim, eles têm sido mais intensos por processos, né, encerramentos de ciclo e tudo mais, buscando estar atento e presente, né, para esses sintomas, às vezes, são muito sutis, né, as coisas que acontecem, que se apresentam, até percebidas no corpo, né, no nosso corpo, no nosso organismo. E no desenrolar, no entorno, dentro de casa, é assim que eu percebo. Então, estar atenta, estar presente para isso e também se resguardar da melhor forma possível. A gente ir se trabalhando, blindando a nossa energia, se trabalhando ao mesmo tempo. A gente até comentava que é a hora da gente usar o ferramental. E aí muitas pessoas perguntam, mas qual ferramental? E a gente diz, é aquilo tudo que você foi aprendendo, tudo aquilo que você foi trazendo para essa expansão de consciência. Então, É isso aí. tudo que a gente, vamos dizer, foi adquirindo, foi conhecendo, foi estudando, foi se conectando, é nesse momento que nós vamos utilizar de tudo isso. Tudo tem uma lógica, tudo não tem acaso. A gente vai se conectando e vai buscando, porque já já nós vamos estar utilizando disso. E até você estava comentando antes, Keila, que sobre algumas movimentações também no chakra cardíaco. A gente comenta sempre em diversas lives, em diversas oportunidades, a gente comentava que nós estávamos passando por algumas atualizações, transformações no chakra cardíaco, que até ele tem o nome, o diamante de 144 faces. Quando a gente vai analisar os 144, a gente vai chegar lá na nossa mônada, tudo está interconectado nesse processo de avatarização que a gente diz. Então, se você quiser compartilhar também sobre estas atualizações, sobre essas movimentações no chakra cardíaco, eu acredito que todo mundo vai gostar bastante. Sim, foi muito intenso, muito emocionante, assim, quando eu estava num momento de conexão, né, com a egrégora, um momento de introspecção também, repensando fazendo uma retrospectiva de muitos momentos, né, da minha caminhada até chegar aqui. E eles me mostraram, eu comecei a ativar a linguagem da luz, trazer as frequências sonoras, né, cantando, e eles me mostraram o trabalho coletivo sendo feito, é como se estivessem removendo camadas por camadas. É como se fosse um rasgo, foi assim que eu vi, né? É como se estivessem fazendo um rasgo, removendo as camadas, os bloqueios, para que a luz daqui, desse centro, ela possa jorrar, né? Desbloqueando o cardíaco realmente, para que toda a densidade ela seja dissolvida e que ela possa ser transmutada. E eu vi isso sendo trazido de uma maneira a contribuir realmente com o coletivo, para que a luz de cada um ela possa jorrar, né? A luz de cada um, todas essas densidades, esses bloqueios que a gente ainda guarda, emocionais, que sejam realmente trabalhados na intenção, né? Para cura, para transmutação. E para que essa luz realmente ela venha, ela se manifeste. E manifestar de que forma? Se manifestar através da nossa compreensão sobre a vida, trazendo a nossa maestria, perdoando,
vivenciando realmente o aqui e agora, para que a gente possa construir no dia a dia a nossa nova realidade, né? Co-criar. Então, eu vi muito isso, Exatamente. assim, nesse trabalho. Você sabe que isso que você tá comentando, relatando, é bastante interessante, porque há, há tempos atrás, até eu gosto de perguntar para quem está assistindo se alguém recorda disso. Ah, quando a gente comentava sobre esse novo chakra cardíaco, esse diamante de 144 faces, muitas pessoas perguntavam, tá, mas como que acontece isso? Como você consegue visualizar ou explicar esse novo chakra cardíaco? E a gente dizia assim, é como se ele vai se abrindo, se sobrepondo sobre o antigo, não é que saiu um entre ele, é uma transformação que ele ocorre nesse processo até de cristalização. Quando a gente fala cristalização, os chakras, a gente entende é que eles estão se cristalizando numa outra essência. A gente poderia dizer assim, eles ficam cristalinos mesmo, que isso já vai tendo uma ressonância diretamente ligada com as energias quintessenciadas, de quinta dimensão. Então, isso que você fala, de como se fossem abrindo camadas, como se eles vão, né, fazendo esse movimento, a gente poderia dizer assim, é uma outra linguagem para a mesma coisa que a gente está falando, uma outra forma de explicar. E todos os chakras, eles estão passando por processo. A gente até comentou nestas lives anteriores que muitos pontos de energia, eles tinham pequenos deslocamentos, esses centros de energia. A gente tem o chakra como central, depois a gente tem alguns pontos. Por exemplo, o pessoal que trabalha com acupuntura conhece os pontos os quais ele vai procurar energeticamente ali. E talvez, para as pessoas que já vão fazendo a sua avatarização, vou chamar assim, vai mudando um pouquinho esses pontos, o que pode trazer até uma confusão para algumas pessoas que elas, tá, mas era sempre aqui que eu encontrava, agora mudou um pouquinho, mudou um pouquinho. Então, esses pequenos pontos, eles vão também se alterando em função destes chakras eles estarem se expandindo, fazendo, que a gente chama novo chakra, né? Não é que o velho saia, ele se transforma, ele se sobrepõe, ele fica maior, fica numa forma cristalina. Então, isso a gente entende como esse novo chakra cardíaco, o diamante de 144 faces, né? Que o 144, ele traz a completude ali da mônada, da estrutura monádica. Então, a gente poderia até afirmar assim, ele passa a ser o centro de referência, o chakra cardíaco. Aliás, ele talvez sempre foi, porque é por ali, essa coisa que a gente diz, jogue no coração, é por ali que a gente faz a conexão com a alma, a validação com a alma, do entendimento, da gente se conectar. Então, esse 144 faces, ele vai fazer essa conexão dos 12 vezes 12 lá da mônada, da completude da mônada. Então, nós estamos passando por processos e por atualizações, né, que vão modificando toda a nossa estrutura energética e muitas pessoas vão já percebendo com esses pequenos sintomas, essas coisas todas, principalmente quando a energia ela sofre picos de alteração maiores. Então, é por isso que a gente até usou a expressão, passamos novamente por um fim de semana galáctico. Como que você vê isso também, Keila, no sentido dessas transformações todas? Como tem sido aí para vocês? Hoje, principalmente, quando veio, né, quando eles me mostraram dessa forma, esse rasgo, as camadas sendo trabalhadas e tudo mais, veio muito para mim de uma forma muito simples, né? Sobre essa questão da gente realmente compreender com o coração, como você acabou de dizer. É o centro de tudo.
a compreensão através do sentir, né, da alma. Às vezes a gente fica muito no mental, racional, às vezes a gente fica tentando entender situações da nossa vida, relacionamentos, e fica num looping, né? Fica num looping e você fica aprisionado ali. Então, quando você se rende, quando você decide entregar em confiança, quando você decide, olha, tá difícil, tá batendo um cansaço, eu abro o meu coração para que tudo seja compreendido e integrado por essa via, né? Que é a via que nos conecta à sabedoria divina, né? Ao amor divino. Então, eu sinto que tudo fica mais fácil quando a gente se rende, quando a gente decide compreender todas as situações que nos acontecem através do coração. Parar de dar loopings, tentando explicar muitas vezes, né? Aquilo que a gente não consegue trazer, aquilo que a gente não consegue explicar em palavras, parar de controlar as situações, querer controlar as pessoas, abrir mão do controle, é soltar. E abrir também o coração para esse entendimento. E eu acho que quando a gente consegue compreender isso aos pouquinhos, fazendo esse exercício, né, diário, as coisas vão mudando. E aí todas as respostas que a gente precisa já jorram, já simplesmente fluem. A gente não precisa fazer muito esforço, simplesmente vem. É assim que eu Isso, sinto. isso tem muito. Você vê que sempre tem muito a ver com o que a gente sempre diz aqui, que quando a gente fala usar o ferramental, é isso. Porque nós vamos estar envolvidos em situações, em processos, tanto físicos, energéticos, e nós vamos tendo que entender isso para usar esse ferramental e nos acomodarmos numa forma mais harmônica, né? Vou tentar dar um exemplo disso que você estava falando aqui para o pessoal também entender. Quando a gente busca aqui algum entendimento, e aí entra o mental em atividade alta, né? A gente faz uma conexão aqui com as egrégoras e vem a seguinte informação: é hora de usar o ferramental. Pense nessa frase apenas. Agora você vai usar o seu ferramental. Num primeiro momento, a mente ela começa a querer entender o que é o ferramental. Estou falando assim como que isso vem aqui para mim. Primeiro eu penso, então, o ferramental que eu tenho aqui são os cristais, são as mesas, então eu já penso na ferramenta mesmo. Porque a informação ela não vem como completa num primeiro momento. Aí você vai lá, vive alguma situação, vive alguma coisa e vê que não era isso que... Aí você lembra, qual ferramental? Aí eles vão te dando mais um pouquinho, não, ferramental que você está desenvolvendo até agora. Então, aí a gente começa a ter um entendimento um pouco maior. Dá um exemplo. Eu vou lá e faço uma atividade física. Como que eu sinto depois? Bem, isso é um ferramental. Porque, às vezes, a gente está com um pensamento muito acelerado. Está com um pensamento, está pensando. Aí você resolve fazer uma atividade física. Estou dando um exemplo só. Você resolve fazer uma atividade física. Talvez você quebra aquela linha de pensamento e vem outra coisa. Quando você sai, você nem está mais pensando naquilo e nem lembra mais de estar pensando naquilo. Então, é um ferramental. Assim como outros ferramentais que você tem. Uma respiração, Perfeito. pode ser uma caminhada, encontrar com a natureza, uma meditação, ouvir uma música, ler um livro. É diferente para cada um, mas cada um vai... Dentro desse processo de autoconhecimento, o mais importante é que você se conheça. Para você se conhecer, conectar com a essência. Dentro disso, cada um vai encontrando esse ferramental de coisas que elevam você para padrões
melhores de vibração. Só respondendo aqui, a Marise, ela está atrasada, daqui a pouquinho ela deve estar entrando aí. Mas é mais ou menos por aí, né, aquilo que a gente vai encontrando as melhores maneiras de nos mantermos em vibrações mais estáveis e positivas. É totalmente. Peraí, tá me ouvindo? Começou a travar aqui para mim. Tava só lendo aqui, a Marise Tá me diz que ela está ouvindo? no trânsito, presa. Então, ela talvez chegue no final, mas a gente vai tocando aqui. Tá. Você estava falando e eu fui só pensando realmente que tudo isso tem a ver com autoconhecimento em primeira instância, realmente, né? E dentro desse autoconhecimento, a gente saber reconhecer, conhecer e reconhecer a nossa própria energia. Então, o que eu estou cultivando no meu mundo interno, o que eu estou vibrando para o universo, de que forma eu estou me comunicando, né? Que tipo de energia? E aí, quando eu percebo isso, quando eu começo a me compreender, me perceber, eu uso as ferramentas. Eu vou experimentando essas ferramentas. Ah, eu sei que uma atividade física combina, me ajuda. Eu sei que uma meditação nesse momento vai ser adequada para me trazer para um centramento, para me harmonizar. Eu acho que é isso mesmo. Cada um vai encontrar a sua maneira única. Existem diversas ferramentas simples disponíveis para todos nós, né? E cabe a nós essa compreensão e esse querer, né? Gerar essa movimentação, experimentar essas ferramentas e colocar isso em ação a nosso favor, em nosso benefício. E é o que eles têm, numa forma assim harmônica, passado há bastante tempo. Porque eu lembro até quando muitas pessoas perguntavam para mim assim, o que é espiritualidade para você? E eu dizia que era sinônimo de autoconhecimento. Só que aí a gente vai, às vezes, querer, com a mente, entender muita coisa e principalmente ter conceitos, né? Como se a gente tem necessidade de ter conceitos e definições para tudo. A dualidade é assim. Então, quando a gente vai a fundo, vamos entender o que é autoconhecimento. É você se conhecer. A palavra já diz isso. Mas conhecer o quê? A gente poderia dizer assim, as suas qualidades, os seus pontos fortes, as suas habilidades, que, traduzindo isso, é a essência da alma. E, ao mesmo tempo, se autoconhecer, autoconhecimento, é você enxergar também, enxergar as coisas que você não considera ainda muito boas, que seriam, vamos dizer, as nossas sombras. A gente chama com esse nome as nossas sombras. Só que as sombras não é uma coisa para você brigar com elas, ficar lutando, fazendo um monte de coisa e ainda se culpando. Porque as sombras nada mais são do que, vamos dizer assim, a construção do seu ser relativo às experiências que você já viveu. Dentro disso, a gente poderia até ir um pouco mais adiante e falar assim, as suas sombras, elas são a sua maior força. Porque se dentro do entendimento que você tem de se conhecer, você entende aquilo com um polo negativo, como sombras, você tem essa experiência de ter vivido aquilo, ou de ter esses hábitos, ou de ter, enfim, na forma que se caracteriza essa sombra. Só que, quando você tem essa experiência, ela se torna a sua maior força para você fazer isso diferente, para você transformar isso numa qualidade. Por isso que se diz muito assim, as suas sombras são a sua maior força, porque você já experimentou esse lado que você considerou não agradável. E isso traz a experiência para você, faz parte do ferramental também. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem um hábito, que esse hábito a gente considera ele ruim. Tá? Então, a gente poderia dizer, é uma sombra que a gente tem. No momento que você tem consciência disso,
Ou seja, autoconhecimento disso, onde isso vem para a consciência, é como se 80% ou até mais da problemática ela está resolvida. Porque quando se está na consciência é muito mais fácil de resolver. Agora imagine quando se tem esta sombra e ela é um movimento feito de forma inconsciente. Você tem ela lá, mas inconsciente. Você continua fazendo aquilo e nem percebe. Que é o que muitas vezes se chama as crenças limitantes, todas as coisas que a gente tem. Então, por isso que eu dizia que, para mim, espiritualidade era sinônimo de autoconhecimento, mas quando a gente vai entender esse autoconhecimento, é trazer para a consciência todas as nossas coisas. E dentro disso, isso vira o ferramental para utilizar a nosso favor. E dentro disso, a gente poderia colocar aqui quais áreas eu vou utilizar isso, né? Na construção da nova vida, na construção dessa avatarização que a gente diz, de tudo isso. Financeira? Sim. Financeira, profissional? Sim. Relacionamentos? Também. Família? Também. Saúde? Também. Então, isso é o processo que sempre se diz que nós estamos fazendo a subida da consciência e adquirindo uma forma mais harmônica de vivermos melhor agora, nesse momento, no estado de presença no agora, e nos preparando para estas energias mais sutilizadas que estão vindo. É isso. Resumindo, é como se o que a gente entende aqui que precisa fazer é muito simples. Ao mesmo tempo que pode ser muito complexo, mas é muito simples. É isso, é viver, experienciar da melhor maneira possível. Isso. E também, ó, primeiro, desculpa o barulho, viu? Porque o pessoal está soltando uns fogos, está tendo uma movimentação aqui na rua. Ó, então já peço desculpas aí para o pessoal, para você e para o pessoal, porque Não, o mas barulhinho tá. eu nem estou ouvindo aqui, mas é que hoje também deve ser porque hoje acho que termina o Campeonato Brasileiro, então todo mundo Tá resolve. explicado. Você está em São Paulo? Não, eu estou em Marechal Floriano, no Espírito Santo, interior. Ah, mas tem também, o pessoal Mas torce para pode vários ser, times. tem a ver. Mas, retomando esse assunto, eu estava lembrando, né? A gente tem tempo? A gente tem quanto tempo? Só para eu poder encurtar isso que eu queria compartilhar. A gente tem o tempo que a gente quiser. Então, Pode ir. vamos. Sobre um pouquinho da minha experiência, né? Com a mediunidade e como eu aprendi, como, como realmente eu fui levada a aprender sobre essa questão da minha própria energia, dos meus sentimentos, desse meu universo interno e aprender que tudo que é gerado aqui se reflete na minha realidade, né? E eu vou atraindo através de circunstâncias, situações, etc. Mas para mim foi muito difícil. Eu aprendi de uma forma dura, com uma mediunidade escancarada, né? A partir dos 13 ali, mais ou menos. E eu acho que se acentuou lá para os 17 anos de idade. Então, eu tive, por conta do meu desequilíbrio emocional, de não saber lidar com aquela situação, né, as situações que foram se apresentando, não aceitação, né, eu fui me conectando com o plano espiritual, com vibrações, de uma forma mais densa realmente. Então, eu tinha essa mediunidade ostensiva com meus sentimentos e emoções em desalinho, né, em desarmonia, e aí foi um prato perfeito para me conectar com energias e consciências de baixa vibração. E aí eu fui aprendendo a entender isso. Eu venho de família espírita, fui... Deu uma, Voltou.
Voltou, vai lá. Então, e ainda assim, eu frequentava a casa espírita, né? Houve uma época em que eu fazia parte do grupo de estudo mediúnico, eu participava também atuando enquanto médium dentro da casa, nas reuniões mediúnicas, mas passando por processos de autoconhecimento muito intensos para poder aprender a discernir o que era meu e o que era do outro. Então, essa autopercepção, esse autoconhecimento me geraram ferramentas para que eu pudesse blindar a minha energia, para que eu pudesse trazer o melhor de mim, para que eu pudesse verdadeiramente compreender o meu poder de decisão, de autonomia, para escolher em qual frequência eu queria vibrar, independente das circunstâncias apresentadas, né? Que eu poderia estar e permanecer num estado de densidade maior, ou eu poderia determinar a mim mesma que eu queria mudar aquilo e que eu iria fazer dessa dificuldade, desse desafio, a minha força para mudar a minha realidade. Então, para mim foi um processo doloroso, eu me demorei muito tempo, e eu gosto de falar isso para que alguém, de repente, para que sirva de um insight, de uma inspiração, para que as pessoas não se demorem o tempo que eu demorei. Se eu puder falar para que as pessoas não se demorem tanto tempo, se eu puder contribuir de alguma forma com isso, né? Então eu falo, porque realmente eu me demorei muito tempo não aceitando, né? Muitas coisas que aconteceram e é uma decisão, é uma escolha que a gente tem, né? E a gente pode fazer o caminho contrário. Tem, com certeza. Eu estava vendo aqui o pessoal comentando sobre síndrome do pânico. Eu tive também. Inclusive, eu lembro quando eu tinha uns 16 anos que eu tive uma crise. Eu não me lembro de mais nada. Eu lembro que eu acordei, que eu me dei por conta. Eu estava numa avenida aqui de Santa Maria. Isso era umas 2 e pouco da manhã de pijama, que daí eu me dei por conta onde eu estava. Então, tinha também esse processo que é mais ou menos isso que a Keila está dizendo. A gente não tem uma maturidade, e existe todo o emocional, existe toda a questão de ego, né, da mente, entender tudo isso. Só queria fazer um complemento dentro disso que você falou. Dá para acelerar, só que tem aquela coisa que a gente sempre fala assim, ó, vamos ser gentis com nós mesmos. Processo, porque às vezes a gente tem até uma coisa que eu gosto muito de dar de exemplo, estava vendo ali, pode ser em qualquer área, tá? Mas que que é a diferença entre vontade e desejo. Existe uma pequena diferença entre vontade e desejo. A vontade, ela é mais do consciente. O desejo, ele é mais do inconsciente. Tinha alguém comentando ali antes sobre que tem vícios, né? Cigarro, bebida. Então, existem fases, existe vamos dizer assim, um processo entre ter o conhecimento, o autoconhecimento, a consciência disso e de fazer uma movimentação em relação a isso. E aí entra essa vontade e desejo. Vou dar esse exemplo. O que acontece? Quando a pessoa ela está consciente, né, a mente, as emoções, ela sabe que faz mal, sabe, uma série de coisas. Então, ela tem vontade de parar com aquele hábito. Porém, inconsciente, ela tem desejo de continuar tendo aquele hábito. Então, ali existe uma movimentação a ser trabalhada para alinhar, né, ou vamos dizer assim, até curar, como a gente usa muito essa expressão, curar esse desejo para que ele fique alinhado com essa vontade e você consiga fazer esse processo ter uma completude. Então, existe isso, por mais que a gente às vezes não perceba, nós temos várias vontades na nossa vida, porque nós estamos conscientes que aquilo nos faz bem ou não nos faz bem. Só que existe também o desejo atrás disso, que ele às vezes prevalece. Então, nós vamos trabalhando, trazendo consciência. Por isso que eu estava dizendo antes,
Às vezes, 80% do processo ele é facilitado quando você já tem consciência. Só que aí tem mais uma partezinha ali que, no tempo, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, vai usar, vamos dizer, a sombra, como a gente estava chamando aqui, a favor, como força. Isso. Não sei se isso faz sentido. Até queria perguntar para as pessoas se isso faz sentido em alguma situação da sua vida. Em alguma situação da sua vida. Não consigo ver o pessoal aí, mas realmente, para mim faz todo sentido. O pessoal estão comentando que sim. Que às vezes é que demora um pouquinho para começar a chegar os comentários. Né? Inclusive tem um livro que quem quiser, tá? Que eu li ele é bem fininho, bem curtinho, que é muito bom. E ele se chama Seu Desejo é uma Ordem. É um livro do Thiago Roosevelt. Ele é um explanador, vamos dizer assim, vem da linha, da linhagem, da linha espírita, mas é um livro muito interessante para se entender bem isso que estava falando num sentido mais completo da vontade e desejo. Bom, então nós estamos. Você quer colocar mais alguma coisa também, Keila? Não, eu acho que é isso. Só para complementar, na verdade, assinar embaixo sobre o que você falou, da gente trazer gentileza, amorosidade, compreensão dentro dos nossos processos, né? E realmente isso é essencial. Senão a gente se coloca um peso por a gente não estar conseguindo, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas avançar. Às vezes eu desejo estar naquele lugar, naquele ponto da montanha, mas eu ainda preciso ter paciência, resignação, respirar fundo, trazer serenidade para poder ir fazendo o percurso, fazendo o caminho e chegar aonde eu quero. Né? Acho que sim, são ingredientes essenciais no processo de cada um, para essa Isso. melhor compreensão, né? Até complementando isso que você diz, dá para a gente fazer assim, ó. Tenta observar, porque isso faz parte da consciência, de autoconhecimento. Tenta observar, pode ser um exercício que cada um faz. Quais são as coisas que você se culpa? Porque se culpar não é ser gentil com você mesmo. O culpar atrasa o processo. Porque quando você tem um entendimento, ok, eu tenho esse hábito, eu faço determinada coisa, eu estou consciente disso, mas no meu tempo eu vou me corrigindo disso, eu vou melhorando, eu vou buscando, é diferente de ficar se culpando. Porque a culpa, ela gera uma outra energia, ela começa a produzir outros hormônios, um encurtamento das fitas de DNA, e aí não anda o processo. Então, por isso que o ideal é a gente usar esse ferramental todo, sermos gentis com nós mesmos e ir encontrando os melhores caminhos para usar as nossas sombras que vão se transformar nas nossas maiores forças. É isso, então. Perfeito. Perfeito. Agradecer aqui a Eloá também, gratidão, Eloá, pela contribuição. Então, a Marise, não sei se vai conseguir chegar, tá? Ela falou que estava no trânsito, mandou aqui uma mensagem, eu consegui ler. E então a gente vai tocando aqui. Vai tocando aqui. Então eu vou deixar. Hoje nós vamos sim rodar o sistema, tá? Até vou colocar ele aqui. A Keila, ela vai fazer a abertura, a invocação aqui. Depois, então, a gente faz a ativação do sistema. E depois a Keila vai fazer também o encerramento aqui com a gente. Bem? Então vamos nos preparando. Quem quiser colocar um copo com água no lado aí para fluidificar, sentando, deitando, a melhor forma que ficar para cada um. Nós vamos então acerenando os nossos pensamentos,
ficando calmos, tranquilos, e vamos lá. Posso colocar o microfone? Pode. Vamos, então, nesse momento, aproveitar toda essa energia, todo esse campo trabalhado pela egrégora, que sustenta esse trabalho. Vamos entregar em confiança os nossos corações, para que a atuação da egrégora seja benéfica, eficaz, profunda, para que cada um possa receber aquilo que precisa, aquilo que busca, aquilo que será alinhado, trabalhado, de acordo com as suas necessidades no momento. Solicitamos a presença de Arcanjo Miguel para selar os nossos lares, o nosso campo de energia, com a sua luz intensa, azul, brilhante, ativando um círculo sagrado potente de proteção, ativando o círculo de proteção azul, em nome de Arcanjo Miguel, ativando o círculo de proteção azul, em nome de Arcanjo Miguel, ativar, ativar, ativar. Vamos também rogar por toda a assistência e amparo dos nossos irmãos estelares, mestres, anjos de luz, para que nós possamos absorver da melhor maneira possível, sentir, perceber as frequências ativadas e trabalhadas nessa noite. Queridos amigos, mestres, mentores, querida egrégora, nós, nesse momento, abrimos o nosso coração em comunhão com as estrelas, depositando toda a nossa confiança, toda a nossa esperança e fé, que brota de nós, que brota do âmago de nossas almas, em conexão com as consciências amorosas que estão a serviço do bem, serviço planetário. Nós assim agradecemos, mantendo o nosso coração aberto para receber, ativar e usufruir desse momento. Yaya sasaya kandura ya shosoya natuye rara bitiana rish. Yaya no rara renyana ya kantanera rogenera munya ramnia wayuma. Mwanea rama rama roraya waya munyarash. Ina wararara trash. Agradecemos a oportunidade deste trabalho. Se inicia. Gratidão, gratidão. Então, agora, respirando profundamente, nós vamos iniciar aqui as ativações do nosso sistema, do SRA, disponibilizado aqui pelo Comando Ashta, no primeiro nível de energia. Então, nós vamos ativar agora o nível Mi-Sa. Vamos lá. Mi-Sa, 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 Mi-Sa,
Missa. Esse primeiro nível de energia, ele já vai colocando em atividade, em movimentação, o nosso chakra básico, movimentando as nossas glândulas suprarrenais também, toda a região da coluna vertebral, sistema circulatório, rins, pernas, braços, ossos. Vamos respirando, vamos deixando também, se permitindo receber, porque esse é o momento de sermos cuidados. Então, respire e sinta a movimentação das energias. Quando a gente respira, todo o ar que entra, ele já vai se misturando com a energia e chegando a todas as nossas células. Por isso que é importante a gente respirar, a gente sentir essa movimentação. E agora nós vamos nos encaminhando para ativar o segundo nível de energia, nível Lona. Vamos lá. Lona, 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 Lona. Nessa ativação, nesse nível de energia, já vai sendo movimentado o nosso chakra umbilical, também as nossas glândulas reprodutivas. Essa energia, ela reverbera no nosso corpo, todo o sistema reprodutor, circulatório, bexiga, rins, vesícula, a região do intestino grosso. Vamos respirando, vamos sentindo estas energias, movimentando. Respirando profundamente, integrando essas energias. Passear, que nós vamos ativar agora também. Mondacia, 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 Mondacia,
Monda-cia. 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 Essa ativação ela já movimenta, já ativa o nosso chakra do plexo solar, toda a região do pâncreas, também fazendo a sua atuação no sistema digestivo, fígado, baço, estômago, intestino delgado, pele e a região da coluna superior. Vamos respirando profundamente. Depois que a gente respira profundamente, deixe a respiração ela seguir o seu curso natural, de forma calma, tranquila. E assim nós vamos nos encaminhando para o nosso quarto nível de energia, ativando agora a energia na conexão com o coração. Vamos ativar o nível Minteir. 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 Respirando profundamente, já vai ativando o nosso chakra cardíaco, trabalhando a nossa glândula do timo, pulmão inferior, coração, sistema circulatório e principalmente o nosso sistema imunológico. Vamos respirando então. Subindo um pouco mais a nossa frequência, a nossa energia, nós vamos agora ativar o nosso quinto nível energético, que é o nível Parsikul. Vamos lá. Parsikul. 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 Esse quinto nível de energia atua no nosso chakra laríngeo, nossa glândula da tireoide, também movimentando todo o sistema respiratório, brônquios, cordas vocais, toda a região da boca, esôfago, também o pulmão na sua porção superior. Respirando então profundamente, percebendo a energia, percebendo a sua consciência.
percebendo a consciência, nós vamos nos encaminhando para o nosso 6º nível de energia, que é o nível Contesh, que nós vamos ativar agora. Contesh. 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 Respirando, ativando o nosso chakra frontal, movimentando a glândula da hipófise, conectando os olhos, memória, ouvidos, nariz, região inferior do cérebro, nos conectando também com a multidimensionalidade. Respirando. Nós vamos então, chegando no nosso último nível de energia, o 7º, nós vamos ativar agora então nível Zialo. Zialo, 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 Zialo. Esta é a conexão sua com você mesmo. Vai movimentando já o chakra coronário, a conexão com a nossa glândula pineal, também o cérebro, a porção superior, sistema nervoso, a medula espinhal. Vamos respirando, integrando as energias. E a Keila agora vai nos conduzindo para a nossa finalização. Organizados, então, com esse trabalho, com essas energias ativadas dos corpos sutis, vamos seguindo com a nossa conexão através das frequências sonoras. E vem também promover o cumprimento, promover uma contribuição nessas ativações, para que vocês possam integrar tudo aquilo que foi recebido no decorrer do trabalho. Yayayamnayararara sasuteneria prutentanya nerashose santeya iyawawanarayash. Vamos receber através do nosso coração cristalino, com toda a nossa conexão com o nosso Will Soul. E com toda a egrégora. Yayananayanada.
todo o corpo de vocês sendo trabalhado, cada partícula, cada molécula, cada átomo, permeando cada parte dos seus corpos sutis, do seu corpo físico, realinhando, reintegrando, recalibrando, ativando energia, luz, amor, cura, expansão. Eu acho que a Keila perdeu a conexão. Foi bastante intenso um movimento que acho que não aguentou. Mas é isso, eu vou finalizando aqui então, agradecendo a egrégora, agradecendo a todos os seres que participaram aqui com a gente, que nos ampararam, que nos acalentaram o coração nesse momento, solicitando que sejam fechados todos os mecanismos de proteção, também todo e qualquer tipo de conexão. Então, agradecer, pessoal, a todos que participaram. Quem quiser comentar como está se sentindo, como que foi para você. Henrique. A Keila voltou. Estava fechando aqui, Keila, terminando a conexão. Eu fiquei cantando e de olho fechado, não vi. Totalmente entregue aqui, nem vi que horas que parou, que fechou. Foi bem no finalzinho, mas o que aqui a energia todo mundo sentiu. Então, se você seguiu cantando, nós seguimos recebendo aqui. Depois eu fui fechando a conexão aqui, cerrando as energias. Então, estava já agradecendo, perguntando como eles se sentiram também. Deixar você também fazer, então, a sua despedida aqui com o pessoal. Então, em despedida, é com um desejo sincero do coração que todos possam, a cada dia, amanhecer com o coração sempre um pouco mais aberto para receber e perceber os milagres da vida, atuando a todo instante. Que cada um possa ser abençoado, agraciado por essas ativações, cada um possa incorporar isso, ter fé nesse movimento, nesse auxílio, nesse amparo. É isso. Gratidão mais uma vez, Henrique, gratidão a todos vocês também pela oportunidade. Gratidão é toda nossa. Então, pessoal, que tenhamos uma ótima semana e que possamos estar novamente nos encontrando. Um beijo, um abraço e até mais. Isso. Até.